Boa noite, bom dia, mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, aqui na cidade de Bienne, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao estudo com a Juliana Hilbert, com as leis morais, caridade e amor do próximo. Espera aí, que agora quem me perdeu quem fui eu. Psicologia e teoria moral espírita, porque eu faço confusão, Ju. Eu faço confusão porque eu estou lendo, tem um título dos outros slides, aí está na cabeça do Paulo, pronto, aí às vezes faz uma vitamina na minha cabeça que só Jesus na causa comigo. Ai, Terezinha, bem-vinda, é tão bom te ver. Bom, é conosco, Ju. Olá a todos, obrigada, né, mais uma vez pela sua oportunidade, né, da gente estar aqui juntos, e não tem problema, né, Zélia, porque um tema está ligado ao outro, né, falar do espiritualismo é trazer o entendimento, né, do desenvolvimento que o espiritismo trouxe para essas ideias, é falar também da caridade, né, falar das leis morais que regem a alma. Está tudo interligado, né, para o nosso esclarecimento. Obrigada, Ju. Então, obrigada eu. Para a gente começar a falar um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho, porque teve pessoas que não puderam estar conosco nos outros encontros, né? Então, a gente pode pensar, né, lá no livro Céu e Inferno, quando Kardec trabalha, né, as questões dogmáticas, os entendimentos, né, as crenças. A gente também tem o livro A Gênese, que ele trabalha muito a questão da psicologia, e aí a gente vê, né, Kardec trabalhando a questão da fé cega, da obediência passiva, de você, né, se fundamentar numa moral heterônoma, onde as questões estão externas a você. E quando você faz esse movimento, você não usa as faculdades da alma, né? Então, a alma é criada para ser ativa, ela tem faculdades. E as faculdades, como a gente viu, é a razão, né? A vontade e a imaginação. E aí tem a outra questão, né? Pensando por períodos, o domínio da igreja, depois o domínio materialista, né? O rompimento da ciência materialista com as questões materiais propriamente ditas, né? O entendimento das leis aqui da matéria. Só que aí a gente fica num impasse, porque as questões espirituais, para onde ficaram? Não foram para a ciência materialista, ficaram no âmbito, né, das religiões. E aí é o que Kardec fala, a gente entra no impasse porque muito do que se tem como explicação dos fenômenos psicológicos que envolvem a alma estão associados ao miraculoso, ao sobrenatural, né? E o espiritismo é quem vai trazer essa chave, porque aí a gente é onde começa, né, o nosso estudo, a proposta de estudar, né, o espiritualismo. Então, antes um pouquinho do espiritualismo racional, surge a psicologia espiritualista, que é lá com o Meire de Bihan. Acho que eu tenho a fotinho dele aqui, deixa eu ver. É este aqui, o segundo, né? O Meire de Bihan. Então, ele vai participar de um concurso porque os ideólogos queriam saber, né? Como que o hábito faz você pensar. E aí existia a teoria do Condillac, que ele vai dizer, né, que você precisa pegar o objeto e se diferenciar dele. Aí o Destutt-Tracey vai dizer que não, que para você pegar o objeto, você precisa movimentar o braço, né? Eu movimento o braço e pego. Então, existe a motilidade. E o Meire de Bihan vai dizer que não, que o ato, ele é um ato complexo. Então, você precisa, né, de uma vontade para que você possa movimentar e pegar o objeto.
Então, ali é onde o Merid Vihan, ele vai trazer um entendimento importante. A alma é diferente do corpo. O corpo, ele vivencia no fenômeno, nas relações ali com o objeto, sensações fisiológicas, né? E a alma é a questão da percepção. Então, ele vai dizer que a alma tem percepções e vai fazer a separação, vida animal, vida humana. Acho que a gente até chegou a falar, né, dessas questões. Então, quando a gente pensa, né, na questão do corpo físico, ele é a causa dos fenômenos fisiológicos, vida animal. E aí tem todo o entendimento do instinto, da dor, do prazer, das paixões, e a separação da alma como causa dos fenômenos psicológicos, né? Vida humana, ação ativa, hábitos adquiridos e as faculdades. Então, a questão do corpo, a gente vê os hábitos no sentido de hábitos condicionados, você condiciona. E quando a gente vai estudar as questões da alma, a gente vai pensar, né, no próprio esforço da alma para desenvolver as suas faculdades, dentro do entendimento que o Espiritismo traz da lei de progresso. Não é isso? Né? Que a gente vai aprendendo. E aí essa base, esse entendimento psicológico é importante, porque perpassa, né, nas questões do corpo, ele envolve a questão dos contrários, dos estímulos. O que move o animal são os estímulos que ele recebe pelo sistema nervoso, né? O instinto que ele utiliza para sua conservação, para sua vida ali, né, na sociedade da espécie. Dor e prazer são estímulos contrários. Paixão, as paixões, né? A gente vai pensar, o medo, qual seria a paixão contrária? A raiva. A questão da tristeza, o contrário seria a alegria. Quando a gente pensa na questão do nojo, né? Você pegar determinado alimento e sentir o cheiro e ficar com nojo e não comer. No outro animal, aquele alimento pode provocar o desejo de comer, né? Se a gente pensar, o urubu, ele gosta do quê? De uma carne podre. Um outro animalzinho, ele vai sentir aquele cheiro e se afastar. Ele não come, né? Então, o corpo fisiológico é movido, né? Por essas questões de contrários, pelas emoções, pelos instintos. Porém, quando você chega no estágio da alma humana, o nosso desenvolvimento, né? E aí, primeiro a gente vê Kardec trazendo na Gênese o desenvolvimento do quê? Da nossa inteligência. Né? Com a inteligência racional nasce o livre-arbítrio, porque você passa a pensar, a refletir e a fazer escolhas de acordo com o seu entendimento e com o seu desenvolvimento. A gente vai ver também o espiritualismo racional trabalhando isso, né? Lá no livrinho do Paul Janet, que é o Tratado Elementar, né? Não, o Tratado não, desculpa, o Pequenos Elementos da Moral. Então, quando a gente pensa nas questões da alma, né, e pensa no que Kardec vai trazer o estudo na Gênese, né, do entendimento, né, do instinto, das paixões, das fases, né? Então ele coloca ali na Gênese o desenvolvimento nosso em fases, como se fosse ali resumidamente 3 fases, 3 períodos. Então no primeiro período a gente vai desenvolver muito a inteligência. Só que a nossa inteligência, no primeiro momento, ela ainda não despertou para as questões morais. Ela despertou ali para você usar a inteligência para suprir as necessidades materiais, fisiológicas. Né? E também a questão da alimentação, do abrigo, da reprodução, né? Tudo que envolve ali a conservação do corpo, o bem-estar, né?
Com o nosso desenvolvimento da inteligência, a gente vai começando a despertar, que aí Kardec coloca, né, a segunda fase ali, a gente começa a despertar para as questões morais. Mas ainda a moral não sobrepõe às questões do corpo. Então, na terceira fase, ele vai falar, é quando o espírito domina a matéria, né? Onde as questões do espírito sobrepõem as questões do corpo. E aí é onde você tem o desenvolvimento maior das suas faculdades, né? A razão, que é a busca do entendimento, a sabedoria, né? A busca da verdade, a vontade, que está ligada, né, ao bem, ou seja, eu emprego a minha vontade, utilizando a minha razão e faço escolhas fundamentadas no bem, né, na lei divina. E a imaginação, né, que é uma faculdade extremamente importante, nos auxilia nas nossas criações, né? É o processo criativo do espírito. Então, é uma faculdade importante para a gente desenvolver também. Então, veja, trazendo de Gazelha... Ju, no estudo que nós estávamos fazendo, da última vez, eu fiquei muito na minha cabeça a imaginação que a Leide, não sei, ela está aí, mas não sei se ela está trabalhando, ela ficou com muita dúvida sobre imaginação, como ela é atriz, aí tem que ter muita imaginação, aí fica assim, como é que eu vou ter imaginação? Para quê? Entendeu? Seria bom se você pudesse explicar mais para poder tirar um pouco sobre a imaginação na alma, se for possível. Então, a imaginação da alma, ela está ligada às outras faculdades, todas estão interligadas, né? Até um estudo da psicologia do século XIX, quando a gente vê os livros, não só o do Paul Janet, né? Dos outros psicólogos, filósofos trazendo esse debate, né? É importante saber onde começa a razão, onde começa a vontade, onde começa a imaginação, em que situações você usa uma faculdade, ou será que você não usa só uma faculdade, você usa, né, elas combinadas? Então, quando a gente pensa a questão da imaginação, a gente tem que pensar na questão do ato do espírito. Qual é o ato do espírito? Servir, aprender, né? E aí, por meio do aprendizagem, nesse ato que ele está fazendo de servir, aprender, né? E receber a intuição, esse é o ato do espírito. E quando você tem o entendimento das leis, nas suas ações você vai refletir isso. Tá, e o que isso tem a ver com a imaginação? Quando você está ali envolvido num projeto, no seu trabalho, ou mesmo, vamos colocar assim, quando eu estou elaborando material para a gente ter o estudo aqui no NEC. Eu não preciso fazer uso da minha imaginação, da minha criatividade para pensar qual é o tema mais adequado, o que eu posso trazer, né, como contribuição. Neste movimento, eu não estou só usando a minha imaginação, a minha criatividade, eu estou usando a minha razão, a minha vontade, porque, né, eu emprego o meu movimento no bem, não é isso? Né? Quando a gente se propõe a falar, né, de Deus, da espiritualidade, da alma, de todas as questões que permeiam o espiritismo, a gente está buscando juntos o entendimento, e o entendimento está associado à razão. Mas eu estou aqui sozinha? Quando a gente pensa no ato do espírito? Não. Né? Então, eu estou servindo, né? Eu estou aprendendo, porque no momento em que eu estou, né, reformulando, trazendo o tema, eu também estou aprendendo. E no momento em que a gente está aqui juntos, conversando, eu também estou aprendendo. Mas, ao mesmo tempo, eu recebo uma inspiração, uma intuição, né? Todos nós temos o nosso mentor. Todos nós estamos associados
Há um grupo de espíritos, que é quando Kardec trabalha lá, né, lá no livro dos espíritos, a questão das individualidades coletivas, não é isso? Agora, eu não vou levar a pergunta de cor, não sei se é 788, gente. Mas Você se se eu lembrar não, do... não achar aqui, depois eu passo para vocês. Tá. Aqui, achei, é essa mesmo. Até que eu tô boa de memória, viu, gente? Coisa boa! Tô bem de memória. Então, Kardec, na pergunta, olha só, gente, na pergunta ele fala: os povos Mas são qual individualidade. pergunta? É 788. Para quem tem aí, né, o livro dos Espíritos, né? Então, os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude, como os indivíduos. Esta verdade, constatada pela história, não nos permite supor que os povos mais adiantados deste século serão o seu declínio e o seu fim, como os da antiguidade. Aí, olha que bonita, já vou abrir para você, Rô, peraí. Os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial, crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Então, se a gente pensar, né, lá na antiguidade, a gente vê, e aqui hoje, né, muitas vezes quer se impor as coisas à força, né? Cresce e se morre, e aí ele fala, né, a força de um povo se esgota. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, e aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão o farol dos outros povos. Né? Se a gente pensar, é muito do processo que a gente está vivenciando. Quais são os espíritos que estão ali fechados em si mesmo, num egoísmo, querem privilégios? Ele está indo contrário ao ato da alma. Ele não está fazendo um movimento contrário ao ato da alma, ele está pensando em si. E quando a gente faz, né, o ato no sentido de usar as faculdades da alma, razão, vontade, a imaginação, né, e nesse ser útil, né, no aprender, no servir e no receber a inspiração, a gente percebe que a gente não está sozinho. E cada um de nós não tem a sua área de afinidade que gosta de lidar com ela. Por exemplo, a minha é psicologia. Tem pessoas que estão ligadas à arquitetura, tem pessoas que estão ligadas, né, à matemática, são objetivos em comuns que unem, são afinidades em comum que unem, né, essa busca. As pessoas, né, que nem se falou da Leide, que buscam a arte. Olha que bonito, né? Se trazer através da arte o entendimento. Você precisa usar a sua imaginação, a criatividade. Agora, e quando você está fundamentado em falsos princípios, em um falso entendimento, você vai usar a sua imaginação de uma forma patológica, porque tudo se volta para si. Eu mereço mais, eu tenho que ter mais, eu sou melhor que o outro, eu sei mais do que o outro. Porque eu posso usar a minha imaginação de uma forma patológica. Assim como eu posso, né, usar a minha inteligência para fazer o mal, porque eu ainda não tenho o desenvolvimento moral, a conquista, né, da vontade. Kardec coloca, né, com a inteligência pode fazer o mal. Mas ele já tem a condição de escolher, ele já tem ali o despertar do senso moral, mas isso é um processo gradativo de entendimento do espírito. Então, aqui a Vamos deixar gente que viu... a Rô, ela queria fazer uma pergunta. Vamos, diga, Rô. Na Cadê a anterior, Rô? no slide anterior, Ju, por favor.
Será que ela caiu? Ah, tá aqui, tô vendo ela. Diga, Rô. Então, quando a Zélia falou na questão artística, né? E sobre a imaginação, daí eu fui anotando aqui, né? O que a imaginação ela tá ligada, né? A lógica, a criatividade, a razão, o otimismo, sensação, percepção, sofrimento, lembrança, paz, segurança, empatia, afinidade, e deve ter mais, né? Eu acho que está tudo relacionado com a imaginação. Então, quando a Ju falou que a gente pode usar a nossa imaginação para o bem ou para o mal, é fato, né? E aí a gente diferenciar, saber definir o que é o bem e o que é o mal. E a gente Então, perpassa perceber pela razão, né, Rô? a minha imaginação ela tá sendo usada, ela vai sempre ser usada, porque é uma faculdade da alma, ela vai sempre ser usada. Mas para que eu estou usando, né? É só isso que eu queria comentar. Eu vou pegar um exemplo, né? Uma vez eu recebi uma mensagem e vinha assim um cartãozinho de crédito do Mickey, das princesas, foi acho que no Facebook, não lembro, do Mickey, das princesas, de vários personagens, Homem-Aranha. Aí vinha assim, né? Entre em contato, é que nós personalizamos o seu cartão de crédito. Gente, olha a imaginação dessa pessoa. Eu fiquei pensando, essa pessoa é uma pessoa criativa. Só que ela está desenvolvendo a faculdade da alma, que as 3 faculdades da alma, elas são voltadas para o bem. Né? Porque não existe alma criada para o mal. Mas aí ela pega toda essa criatividade da alma dela e faz uso por uma má escolha, né? Porque ali ela vai prejudicar. Algumas pessoas podem ter caído, eu quero um cartão. E lá nos comentários você via a pessoa falando, eu quero um cartão da Mini, eu quero um cartão não sei o quê. Nos comentários. Ela tem uma criação muito grande, ela é muito criativa. Mas ela está usando isso para, né, algo que é contrário à lei. Diga, Zé. Flor, veja só, a razão, tem pessoas que são. Você sabe que nós estamos aqui com um país que se utiliza muito a razão, muito. Mas também tem um lado negativo, sim. Então, sabemos que é uma faculdade da alma, mas há casos que a razão é estreitamente ligado para o lado negativo. Então, não para esse bem que estamos conversando. Sim, agora vamos pensar assim, ó, o que é a razão? A razão é o entendimento, né? É a busca do entendimento verdadeiro. Só que quando eu fundamento a minha razão em falsos princípios, eu vou agir fora da lei. Quando a gente pega lá o Livro dos Espíritos, logo ali no começo da estruturação dele, Kardec não vai tratar Deus, Espírito e Matéria? Está falando na Vai lá, introdução, livro Flor? primeiro. As causas primeiras, Deus, os elementos gerais do universo, a criação. É o que você está falando? Você Aí está na vai introdução? trazer... Na introdução? Oi? Está na introdução? Não, ali quando ele começa os capítulos mesmo. Livro ok. primeiro, as Capítulo causas primeiro. primeiras, as causas primárias, Deus, os elementos gerais do universo, a criação. E depois ele vai falar, né, no segundo livro, o mundo espírita, o mundo dos espíritos. Quando a gente vê Kardec trabalhando esses temas no livro dos espíritos, ele está trabalhando os princípios: Deus, espírito, matéria. Se o nosso entendimento se fundamenta em falsos princípios, a minha ação está, né? Quando eu vou me relacionar com o outro, se fundamenta em falsos princípios. E aí é todo, né, esse estudo metafísico, ontológico, protológico que a gente vem fazendo, né? Para poder compreender o entendimento
a proposta, né, que o Espiritismo traz do entendimento dos princípios. Deus, espírito e matéria. Capítulo Então, 1, as causas primárias, não é isso? Livro primeiro. isso. Tá. Ali, quando ele fala, né, a questão, deixa eu ver aqui, do princípio vital, isso já era um debate que se tinha, né? Então, a gente pega os livros de filosofia, os filósofos estão trabalhando sobre isso, né? Quando a gente pega a questão dos elementos gerais do universo, a criação, é o estudo metafísico, cosmológico, né? Do universo, dos seres. E aí perpassa por várias, né, ciências. Mas a gente, pensando especificamente na razão, a razão é a busca do entendimento verdadeiro, e o entendimento, né, verdadeiro a gente vai adquirir como? Segundo o que o Espiritismo nos fala. Como que a gente encontra o entendimento verdadeiro? Eu vou arriscar aqui, segundo a minha consciência e segundo a minha vivência aqui no mundo. Encarnar, né? Encarnar, reencarnar. Então, e aí esse encarnar e desencarnar, você não vai despertando para a vida espiritual, que é a verdadeira vida nossa? Ju, posso dar uma colocadinha aqui? Claro, Nilce. Aqui no Livro dos Espíritos, quando Kardec começa a questionar inteligência e instinto, no item 71 ao 75A, ele começa a perguntar sobre a inteligência. No 72, ele pergunta qual é a fonte da inteligência. E eles respondem, já dissemos, a inteligência universal. E depois, no último, por que a razão não é sempre um guia infalível? Ele seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Não seria essa abordagem que a Zélia está querendo fazer? Exatamente, é isso aí. Porque o instinto, ele é sempre, quando Kardec vai trazer na Gênese a teoria dos instintos, o instinto é sempre um guia seguro, que jamais se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, ela se engana. Um é livre, outro não. Um é condicionado, o outro é pelo próprio esforço. E um Porque... pode ir para o caminho do egoísmo e do orgulho, como tu estava falando. Eu mereço, eu quero, eu sou mais importante, né? Eu mereço. Então, quando a Zélia estava falando essa parte racional aí da Suíça, da Europa, a gente fica pensando, né, que eles usam muito esse lado, e eu fiquei pensando um desenvolvimento maior da inteligência ainda aquém da moral. Então, eles são mais permeados pela razão, né, do que por essa elaboração do lado moral de qualquer situação. Eu me coloco. Mas eu acho nisso, mas eles são completamente racionais. Aí que me confunde, eles são muito racionais. Entendeu? Aí Então, onde está a inteligência e a racionalidade? Mas você está falando assim, um racional sem envolver os sentimentos, porque aí você também está passando por outra questão. Sem o sentimento. Eles utilizam, Entendeu? por exemplo, o aborto, então, completamente racional. Vai numa ginecologista, o médico ou a médica vê que o feto está com problema, assim, olha, o lógico seria abortar, porque vai nascer uma criança com problemas físicos, ou então a eutanásia, ou em outras coisas, mas são completamente racionais. É uma lógica, né? Uma razão, uma lógica
que não permeia esse lado que eu acredito que nós brasileiros, né, Zélia, nós vamos muito para esse lado, né, do sentimento, Que sabe? é diferente nisso, entendeu? O latino, tem essa coisa do sentimento. Aqui é a lógica, é a razão. Não dá certo, tal, tudo. Não é como assim, é como eu tenho problemas que eu sou muito espontânea. E isso, meu marido diz, você tem que ser uma pessoa racional. Pensar antes de falar. Tudo na vida você tem que usar a Então, razão. mas Então, a razão... Então, eu tô será que eles passando não por estão isso há 31 tendendo? anos. Ô, Ju, será que não é porque eles estão tendendo ao materialismo, ao aqui e agora? Não, gente, ó, uma coisa é assim, ó, a razão fundamentada na lei. Então, quando a gente está falando em razão, faculdade da alma, é o buscar o entendimento das leis e agir segundo elas. Então, uma coisa é o misturar a inteligência, né, e os sentimentos e fazer ali as escolhas buscando o lado mais prático. E outra coisa é eu pegar a minha faculdade da alma como razão, buscar o entendimento da lei, fazer a escolha da minha ação, fazer ou não fazer, segundo, entregando a minha vontade, sem a questão do domínio da emoção. Então, vamos pegar uma situação que eu estou muito nervosa. Sei lá, uma pessoa veio e bateu no meu carro, eu fiquei nervosa. Eu posso sair do carro e ir lá começar a gritar muito próximo de um animal raivoso. Quem está me conduzindo no meu ato? É as faculdades da minha alma? Ou são Não, as o corpo emoções do físico meu vai corpo? É a raiva. Eu já fui lá, já emoção. quero bater na pessoa, eu não estou fazendo uso da razão, entendeu? Agora, vamos supor, nas mesmas circunstâncias, onde eu já tenho, né, a conquista ali dessa faculdade, junto com virtudes, eu vou descer, a primeira coisa que eu faria é, você está bem? Você se machucou? Precisa ir no hospital? Depois eu vou tentar entender o que aconteceu, por que bateu, por que não bateu, onde bateu, o que quebrou, o que não quebrou, entendeu? Se foi eu, se foi o outro, né? As questões que envolvem o material. Então, a faculdade, né, da razão, você vai usar ela para fazer as escolhas, fazer o agir ou não agir. Nessa situação, vamos supor, eu tô lá num restaurante, de repente chega um amigo meu bêbado, começa a gritar, fazer escândalo. Adianta eu conversar com ele naquele momento? Então, né, na minha faculdade eu vou usar, agora não é o momento de eu agir. Eu preciso esperar que ele se acalme, né, que ele metabolize tudo isso que está no organismo dele, e depois é o momento da gente conversar. Não Aí agora. você está usando a razão. A razão. Sim. Né? Em busca do entendimento da lei. Então, a faculdade da alma é sempre buscar agir segundo a lei. Diga, segundo a Nilce, consciência, segundo a tua consciência. Então, a razão é o desenvolvimento de tu ter compreensão da voz da tua consciência. Né? Vamos organizar então, aqui o negócio. Tem a Sônia que quer também entrar no jogo aí das perguntas e das reflexões. Vamos lá, vamos deixá-la agora diga, também Sônia. fazer parte disso. Venha, minha flor, nos ajude aí. Bem-vinda. Obrigada, desculpe o atraso, mas deu tempo de pegar muita coisa. Eu, voltando um pouquinho aqui, amigos, Ju, quando a Zélia comentava sobre essa questão que ela vive aí na Suíça, né? Muito, pessoas muito racionais, usando somente a razão, no sentido que a Ju estava explicando. E aí eu me lembrei que a gente podia voltar
a colocar no contexto da nossa conversa as faculdades da alma, razão, vontade e imaginação. Para pessoas que enxergam as situações e querem levar somente pelo lado racional, né, sem envolvimento dos sentimentos, como foi dito, a mim, me parece, me corrija se eu estou errada, Ju, falta a essas pessoas o desenvolvimento de uma dessas faculdades da alma, eu diria a imaginação, porque a imaginação nos leva, nos conecta com o belo, né? Nos faz, nos traz o desenvolvimento do senso estético, daquilo que é belo, harmônico, muito ligado ao sentimento, né? Então, me parece, assim, pessoas muito frias de sensibilidade, né? Me parece falta o desenvolvimento dessa faculdade da alma, sabe? Não, quando a gente pensa na questão, eu entendi a sua colocação, Sônia. Assim, não vem beleza em nada. O sentimento é uma coisa, as emoções são outras. Então, agir racionalmente, sem deixar que a emoção te domine, é uma conquista. Certo. Tá? Então, assim, na minha ação, eu ir lá e não deixar que a raiva me domine. Por exemplo, no exemplo de bater um carro, que eu chego lá e a emoção me domina e eu já saio gritando, xingando, né, brigando. Eu estou sobre o condicionamento da emoção. Não tenho domínio Aí, da vontade. Isso, eu vou agir, né? O ideal é agir com a razão, eu pensar, refletir, escolher a minha ação, né? Agora, a outra coisa é os sentimentos. Os sentimentos perpassam por várias questões, não é só o amor, né? É o amor, a benevolência, é o sentimento de vingança, que também eu posso ter sentimentos que não são fraternos. Uhum. Entendeu? Mas aí a gente já está falando, passando por outras questões, que aí é a questão do hábito, quando eu gerei uma imperfeição. Então, quando a gente estudou, não sei se foi no nosso primeiro encontro aqui ou no segundo, a gente já estudou a colocação do que o Janet faz da questão do ato, né? Então, e aí expandindo para o espiritismo, o ato é uma coisa, certo? A questão aquela pessoa fez uma ação, ela é má, é outra coisa. Então, a gente tem que aprender a diferenciar o ato, certo? Da questão de você colocar a pessoa como má. Outra coisa, eu tenho que saber diferenciar o espírito da personalidade. O ato da conquista das virtudes. O fato de eu fazer um ato no bem não quer dizer que eu já conquistei uma virtude. Porque aí é o processo dos hábitos adquiridos. E esse hábito adquirido, ele pode se tornar uma virtude ou um vício, que é o que Kardec chama de imperfeição, né? E aí eu posso pensar, um ato no bem não é uma virtude, um erro não é um vício moral. E aí é toda a construção psicológica que o Janet trouxe do que a gente precisa fazer para chegar em um ou outro, né? Então, ali, no exemplo que a Zélia deu, a gente vai pensar a razão no sentido de estar agindo de acordo com a lei. Lei de quem? Dos homens ou a lei divina? Se é sobre a lei, se a minha ação, a minha escolha, né, racional, e que refletiu numa ação, está fundamentada num falso entendimento, eu não estou agindo de acordo com a lei divina, é a lei dos homens. E a minha consciência me acusa, porque ali eu já tenho a capacidade de refletir sobre o meu ato, sobre a minha ação.
sem entrar, né, no julgamento de valores das escolhas subjetivas. Quem levantou primeiro? Arro ou Sandro? Arro, Arro, né? Sandro, Zélia. E a Nilce, não sei se a Nilce vai querer continuar, Nilcinha. Estou escutando, Zélia. Qualquer coisa eu chamo. Eu levanto a mão. Obrigada. Diga, Rô. Tô lembrando aqui de alguma coisa, né? Quando me parece que quando o Paulo ele está falando para nós que nós, enquanto encarnados, estamos sob a ação da emoção, aí a Ju já disse todos os motivos, né? E que o sentimento é um estado de felicidade ou infelicidade da alma. Então, a pessoa, no caso que a Zélia falou, né? Seria pessoas que tomam decisões racional e talvez não faça uso da razão, Ju, isso é uma pergunta, né? Porque a pessoa ela tomar uma atitude, fazer uma escolha racional, tomar uma atitude racional, ela está fazendo uso da inteligência, e porque ela não tem noção dos verdadeiros princípios e ela está contaminada com os falsos princípios, ela vai ser egoísta. E quando vai se falar de sentimento e felicidade, que é da alma, entra a parte do ser coletivo. Então, entra a parte de eu vou tomar essa decisão aqui, mas e se fosse eu? E se fosse eu? Mas não é tão simples assim, Rô. Não é tão simples assim. Porque aí você pegou várias coisas do que o Paulo falou e fez um... Ó, quando a gente fala de felicidade ou infelicidade como sentimentos da alma, a gente está falando sobre a consequência, né, imediata, inerente à ação ou à escolha daquela alma. Entendeu? E isso vai determinar se eu vou sentir felicidade ou infelicidade. Agora, para eu chegar nisso, existe todo um processo psicológico, né? Que aí é o estudo da psicologia mais destrinchado para a gente poder compreender, né? O hábito, que é a questão do erro e do ato. Você cometer uma escolha errada, imediatamente você vai, né, sentir, a sua consciência te acusa, não foi legal o que você fez. Se você insiste neste ato, você vai desenvolver o quê? Um hábito. E aí você vai buscar crenças dentro de você que justifiquem as suas ações. E essas crenças são fundamentadas em falsos princípios. Quando que você... E aí é a questão, né, do arrependimento. Quando que você muda? É a mudança de mentalidade. Eu entendo que a causa desse sofrimento não é Deus me punindo. Esse sofrimento é fruto das minhas escolhas. Então, um espírito egoísta, né, quando a gente vê os depoimentos no céu e inferno, é como se ele estivesse num estado de isolamento. Mas é Deus impondo? Não é a condição dele própria. Porque aqui mesmo, na vida corpórea, ele não se isola. Não importa o outro, o que importa sou eu. Entendeu? Então, ele está fechado dentro de si mesmo. Ele está fundamentando as suas escolhas em falsos princípios. Mas uma coisa, né, que eu penso que fica confuso. A inteligência racional é uma coisa. A razão, faculdade da alma, agindo e fazendo escolhas no bem, é outra. Foi isso que eu disse. Né? Porque quando o Espiritismo fala assim, ó, não há fé, o Kardec coloca na Gênese, né, no capítulo 18, não há, como é que ele coloca? Não há a fé inabalável, deixa eu ver se eu acho aqui, na minha Gênese. Item 18, é o capítulo 18. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele destrói o império da fé cega, que aniquila a razão, a obediência passiva, que embrutece e emancipa a inteligência do homem e ergue sua moral. Está lá no item 19, não, 20, desculpa, mas na página seguinte. Na página 406.
Então, qual é a fé que o Espiritismo propõe? A fé racional. Só que a fé racional perpassa pelo entendimento. Entendimento do quê? Das verdades espirituais. Porque não é isso que o Espiritismo vem trazer? As verdades que regem o mundo moral, o mundo espiritual? Não sei se ficou claro, Rô. Claríssimo. Posso? Agora é o Sandro, depois é a Zélia. É isso, Agora né, É Zélia? assim, desculpem, eu não, há aqui coisas que eu não posso falar porque eu entrei mais tarde. Mas em relação ao que eu apanhei da Zélia por causa das pessoas serem super, ou seja, não deixarem reproduzir o feto se ele vier com mais formações. Acho que nós não estamos aí no bom sentido, no sentido, eles não têm consciência do que nós estamos a falar, porque para a grande maioria das pessoas na Europa, a vida acaba com a morte do corpo. Europa não, parte germânica. Sim, na parte mais germânica, sim. Não, Ou não. Não tanto. Não, não tem. Ou seja, ele não tem consciência, não há sequer desenvolvimento moral. E nós, como sabemos isso, não, temos que fazer o quê? Temos de ter a humildade de compreender que eles ainda não chegaram. Logo, eles não se põem a essa questão, porque para eles a questão é fisiológica, devido à ciência. Eles não têm parte moral, não têm, porque a ciência diz que se o feto não tiver em condições, a dificuldade de sobreviver e de causar vários problemas no seio da família que o vai receber será difícil. Ele nem sequer se põe nesta parte em que nós estamos a discutir. Então, por isso que eu falo assim, Sandro, a decisão, né, fazendo uso da inteligência dele, está associada ao entendimento dos nossos princípios, porque quando a gente pensa nos princípios, Deus, princípio espiritual, princípio material, e aí a gente está falando da visão protológica, né? Que é o que vai estudar os princípios. E aí depois a gente vai passar para a visão ontológica e metafísica e assim vai, né? Ciência, opinião pessoal, enfim. Então, a gente fazer uma inferência sobre o estado evolutivo do outro seria julgamento, porque eu não tenho como saber o que se passa no íntimo do outro. Mas a gente, como espíritas, a gente tem um entendimento de que toda vez, independente do meu estágio evolutivo, que eu cometo um ato, né, que está fora da lei divina, a minha consciência acusa e eu tenho um sentimento íntimo que me fala, isso não foi legal. Porque aí perpassa, por isso que a psicologia é tão importante, né? E é um assunto muito extenso para a gente, né, poder trabalhar de uma forma tão profunda e complexa. Aí, quer ver? Quando a gente perpassa lá no Paul Janet, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui. Ju, não teria a ver, na verdade, com tudo, com essa razão ligado todo ao material, porque tem todo um contexto aí, tem todo um conjunto, porque problemas como muitos aqui que nós temos, porque a realidade é tão diferente, gente, tem a ver que uma pessoa que esteja doente, que vem com problemas físicos e outras questões, aqui o plano de saúde é muito caro. Então, não convém. Então, tem todo o lado material, racional de tirar o problema. Elimina o problema. Então, é o lado científico
E assim, não funciona. Como eu não sei quem coloca a semente. É uma semente, não foi do Platão, mas sei lá, que danada. Aristóteles. Não é Platão, não. Ah, Aristóteles, esse que é meio... Aristóteles. Esse da sementinha aí que eu bafocado. Então, tem um lado racional, sim, que vai dar problema futuro para a própria sociedade. E porque aqui vê a perfeição. Você tem que tampar certas coisas, porque não é conveniente. Então, quando a gente, né, aí existe a questão dos falsos princípios, né, do debate. E aí a gente, né, eu tenho um grupo que a gente está estudando um dos espiritualistas, né, aqui brasileiro, o Magalhães. Então, o que o Magalhães fala? Já desde Platão, existe uma luta entre os espiritualistas e os materialistas. E aí a gente vê isso muito forte em Platão e Aristóteles, que dá, na verdade, né? Aristóteles trouxe toda essa teoria dele depois que Platão não podia ali debater as ideias, né? Mas vamos colocar assim, né? Veio ali Platão associado com Sócrates, depois Aristóteles. E ele traz uma inversão dos primeiros princípios, né? E a gente não vai aprofundar nisso, mas vamos colocar esse entendimento. Depois, quando a gente pega o estudo do espiritualismo racional, que é o que a gente está trabalhando, aí a gente vê lá Condillac, Luke, todos os materialistas. Luke tem a teoria da tábua rasa. O ser humano é uma tábua rasa que você vai colocando lá o conhecimento nele pela experiência. Então, tudo para ele é experiência, e a experiência é a vivência através das sensações fisiológicas. E aí é onde se inicia o debate, né? Depois entre o Condillac, e aí vem o Meir de Bihan com a psicologia espiritualista. E depois, né, o espiritualismo racional, que é um pouquinho do que a gente está falando, um deles, o Victor Kozan, que vai trazer a razão como uma faculdade da alma. E aí a gente vê todo esse debate permeando até hoje. Então, quando a gente olha para o outro e o outro se fundamenta em falsos princípios, ele vai agir fora da lei. Mas será que no estado de espírito dele, ele já não tem o entendimento para fazer a escolha diferente? E aí, é o que eu falo, a gente não pode inferir, porque isso é subjetivo. A vivência do outro é sempre do outro, né? Quando eu olho para o outro e algo me incomoda, por exemplo, eu vejo um ato errado, eu falo, puxa, não foi legal. Mas quem já conquistou esse entendimento? Eu. Eu não posso inferir se o outro tem ou não a capacidade de fazer aquela escolha mais assertiva, né? Isso é subjetivo. Mas quando a gente, né, pensa a questão do sentimento, ó, o bem e o mal realizados por outra pessoa, seja por nós mesmos, determinam em nós emoções, afetos de diversas naturezas. E o conjunto dessas emoções ou afetos é o que se chama sentimento moral. Então, imediatamente, quando eu pratico a ação, eu vejo o outro fazendo uma ação, isso me gera sentimentos. E aí, quando ele vai tratar, né, do livre-arbítrio, não basta que o homem conheça e distinga o bem e o mal, e experimente por um ou por outro sentimentos diferentes. Quando eu tenho uma ação no mal, eu tenho um sentimento que é diferente de quando eu ajo no bem. É preciso ainda, para ser um agente moral, que o homem seja capaz de escolher entre um e outro. E esse poder de escolher é a liberdade ou o livre-arbítrio. Aí ele fala, disse um agente livre que possui discernimento do bem e do mal, que ele é responsável por suas ações. Isso quer dizer que ele pode responder por elas, prestar contas, sofrer as consequências, ele é então a verdadeira causa disso. Isso é um ponto, né? Agora vamos pensar a questão do discernimento do bem e do mal, o que o Espiritismo nos traz. Kardec lá no Céu e Inferno, ele não vai
estudar o duplo princípio do bem e do mal? Vai perpassar pelo falso entendimento, né? Foi até o que o Paulo trouxe bastante na primeira live. Esse falso entendimento não está fundamentado nos princípios verdadeiros. E, gente, isso é tão importante psicologicamente falando, porque quando eu olho o bem e o mal como duas forças, e aí Kardec trabalha isso muito forte na Gênese, no capítulo 3, do bem e do mal. Não existem duas forças, o bem e o mal se degladiando. Só existe uma força, que é o bem, que é Deus. E ele atrai os seres para si pelo amor, né? Que é aquela mensagem que está ali da Revista Espírita que a gente leu, ó. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. E é o que ele fala aqui embaixo, no amarelinho, ó. O reino da violência e da opressão acabou. O da razão, da liberdade, do amor fraterno está começando. Quando o indivíduo faz uma ação baseada no medo, ele não é livre. Quem comanda ele é as emoções, ele está condicionado. O medo paralisa, a raiva impulsiona, mas ele está condicionado pelo medo. Ele não é livre. Né? Então, por isso que a proposta espírita, a moral espírita, é pela liberdade. E a liberdade perpassa pela compreensão. A compreensão do quê? Dos princípios, Deus, Espírito e Matéria. E aí, pensando, né, por que eu falei que isso é tão importante? Essa questão do bem e do mal, como dualidades, como uma luta. Quantas vezes, né, aqui no Brasil, a gente usa muito o Facebook, não sei, né, como que é aí. Mas no Face, a gente vê as pessoas falando assim, ó. Ah, você vai receber de mim aquilo que você plantar em mim. É a moral do interesse, gente. A moral materialista. Eu te dou... Ó, Sandro, eu só vou falar com você se você fizer aquilo que eu acho que você deve fazer para mim. Esse é o fundamento da moral espírita? Não. Você vai receber de mim o bem porque eu já adquiri essas virtudes. Porque eu sou boa. Porque eu tenho consciência dos meus deveres. Que eu estou aqui para servir, para aprender, para receber a intuição. Esse é o ato do espírito. Entendeu? Ou uma crença mais forte ainda, né? Que as pessoas falam assim, ah, cuidado, as pessoas são más, o mundo é perigoso. Tá cheio de postagem, assim, quando, né, a gente começa a conversar, a gente começa a ter olhos de reparar. Então, muitas vezes, a amizade se fundamenta nisso. Eu só sou seu amigo se você fizer por mim. Isso é uma falsa ideia. Diga, Sandro. Não pode? Diga, Célia. Arrou primeiro. Arrou primeiro. Eu estou a seu lado, né, Sandro? Mas hoje você acabou que falou, né? Porque você vai falando, eu vou anotando aqui, né? Tá, escolher, mas eu sabia que eu tinha escolha. Aí tá, eu fiz a conquista de que eu tenho escolha, eu posso escolher. Eu vou escolher entre o quê? Falsos princípios e verdadeiros princípios. Princípios verdadeiros, né? E falsos princípios. Mas eu tenho você vai compreender, não, você vai compreender os princípios e escolher agir ou não agir segundo as circunstâncias, as situações, a vicissitude que você está passando, o momento que você está passando. Entendeu? Sim, e quando você falou que é uma questão psicológica muito importante, é nesse sentido.
Porque a pessoa ela não tem noção que ela está sendo condicionada pelos instintos, né? Ela não tem consciência de que ela está sendo condicionada numa moral heterônoma, né? Ela não tem consciência que ela pode escolher, que não é Deus que decide tudo na vida dela, não é, né, Deus que decide, a folha da árvore vai cair porque eu quero. Não. Deus fez leis e o mundo é regido por essas leis e nós temos essas leis que que está escrito na nossa consciência. Mas a gente precisa de ter conhecimento de tudo isso, porque senão a gente fica alheio e a gente fica sendo conduzido, achando que está conduzindo. Então, aí está falando do processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, quando a gente pega na Gênese, ele é um livro científico, né? Assim, a parte da ciência ali. Kardec não traz o entendimento. Você estudou a Gênese com a gente, não estudou? Ele não traz o desenvolvimento da ciência pela observação do que era possível ver através dos sentidos? Então, como que o homem concluía as coisas? Ele observava, via e concluía, certo? Criou um sistema. Aí não foi se desenvolvendo os instrumentos de observação que ampliavam o entendimento, né? Por exemplo, o microscópio, como o Kardec fala lá, você não está ali, é como se você descobrisse um outro mundo, de outros seres ali, não é verdade, gente? Antes era amplia opinião, o entendimento. E assim vai, até a gente chegar hoje nos instrumentos extremamente potentes de observação e busca de entendimento do universo, certo? Agora, quando a gente perpassa pela questão moral, aonde Kardec trabalhou isso? Ali muito no céu e inferno, na questão do duplo princípio do bem e do mal. Então, lá atrás, o homem vinha cair um raio e ele entendendo que Deus era bom, o raio não podia ter a origem de Deus. Então, tinha origem aonde? No espírito do mal. Aí o mal estava ali naquele animalzinho que destruía a plantação dele. O mal seria ficaria ali no equilíbrio, nem o sol que vem e queima toda a plantação dele, e nem aquela chuva que vem e destrói tudo. Esse é o entendimento de forças contrárias. Só que hoje a nossa ciência avançou. Você olha um raio que cai, você entende como um fenômeno diferente. Não é verdade? Você tem a base desse entendimento para você refletir e buscar cientificamente o entendimento daquele fenômeno. Por que quando eu comecei, eu falei, gente, Kardec na Gênese, ele não vai falar de todo esse processo do desenvolvimento da ciência, e aí ele fala o quê? Os tempos são chegados, significa o quê? A humanidade está madura para compreender as questões morais. O que é esse processo que Kardec fala, né, de regeneração? É quando você começa a refletir nas suas ações aqui, o seu ato como espírito. Você busca fundamentar as suas escolhas no bem. E aí é o que ele fala, todos os espíritos que já estão aqui são bons? Não. Mas os espíritos, né, que estão aqui neste processo têm inclinações ao bem. Não é isso que ele fala? Então, a gente também, né, vai analisando as circunstâncias, o quanto... Por isso que, quando a gente pensa na questão da psicologia, é tudo muito complexo. A gente tem que ir indo ampliando isso. As circunstâncias influenciam? Influenciam. O meio familiar onde você vive influencia? Influencia.
O país em que você está vivendo influencia? Influencia. São todos os espíritos que já têm as faculdades plenamente desenvolvidas, e aí não existe nada externo nem interno a ele que faça uma inferência na sua decisão? Não, né, gente? E o que é o externo? É quando algo externo me diz ou me condiciona ao que eu vou fazer. Por exemplo, se eu estou trabalhando numa empresa, tem uma regra que eu não concordo e eu me submeto a ela, o que está determinando a minha ação é interno ou é externo a mim? É externo. Se eu estou vivendo uma circunstância e a raiva toma conta, é uma situação, um fato interno ou externo? É interno, porque a emoção é minha. Então, né, a vontade é ter o domínio sobre as emoções. A razão, você vai refletir sobre os princípios verdadeiros, a busca do entendimento. Diga Rô, depois a Nilce e depois é o Sandro. Não, eu esqueci de abaixar a mãozinha. Ah, tá. Diga, Nilce. Ô, Ju, em primeiro lugar, esse estudo está maravilhoso, muito bom. Que estudo que está bom, maravilhoso. Enquanto tu falava, tu estava falando o que eu estava pensando. Eu pensava assim, eu com esse conhecimento, Nilce, nessa existência, e todo esse estudo, todo esse conhecimento, eu retorno ao plano espiritual. Eu já devo ter tido algum conhecimento, porque eu estou aqui, estudando com vocês. Não é por acaso nada. Né? Eu volto para o plano espiritual, revejo, nasço, quem sabe, lá na Suíça. E me deparo com essas situações, tanto que o Sandro falou, como a Zélia. Aí eu tenho a minha, como tu falou, a razão, fazer uso do entendimento segundo as leis na minha consciência. Eu vou entrar em conflito, com muita clareza, provavelmente, dentro de mim. Mas se, é o que eu penso, mas se alguém que já está lá na Suíça, reencarna várias vezes no mesmo ambiente, né, ela vai convivendo com essa falsa compreensão dos princípios, ela retorna ao mundo espiritual. Será que ela logo se depara com o entendimento das leis verdadeiras da sua consciência? Eu acredito que sim, Ju. Eu acredito que sim, porque lá tudo se amplia e lá é a verdadeira. Então, lá é a verdade. Então, eu retorno e eu vou começando a ter uma compreensão e um entendimento maior da vivência que eu estou tendo ali. Então, eu te dei duas situações. Eu, aqui no Brasil, várias existências aqui, estudando, né, o conhecimento da doutrina dos espíritos, retorno e reencarno na Suíça. Como vai ser a minha consciência ao lidar com certas situações, né? Ou eu estou sempre reencarnando nesse ambiente, retorno e provavelmente eu fiquei pensando, eu começo a agir de forma condicionada, né, com esses falsos princípios que para mim aquilo é natural. Mas eu sempre retorno ao plano espiritual e me deparo com a verdade. Essa é a oportunidade da reencarnação. Então, porque a gente tem assim, ó, quando a gente está na matéria, eu penso, né? Isso é uma opinião pessoal minha, tá, gente? Eu penso assim, a gente tem a impressão que a gente passa muito tempo aqui. Nossa, né? Desde a minha infância, agora eu já tô com 40 e poucos anos, posso viver até os 100, 101, 102, né? Não dá a impressão, nossa, viveu bastante, 100 anos. Aí eu pego a Gênese e tomo ali um choque de realidade. Quando uma palavrinha, a eternidade. O que é uma vida perante a eternidade? Não é nada, gente. Nada. Nada. Né? E ali, aquele capítulo da uranografia é algo assim, tem tanto entendimento profundo,
né? Que a gente às vezes lê uma frase e fica lá 40 minutos pensando na frase para conseguir entender os conceitos protológicos, ontológicos que estão ali, tão importantes. E que a gente, enquanto espíritas, né, não tinha ainda parado, né, para estudar, refletir da importância desta parte para nós, para o nosso entendimento. E a outra questão que você colocou, lá na Gênese espiritual, Kardec coloca assim, né? A encarnação, no item 25, tá? Depois, quem quiser pegar aí, ele fala assim, ó, a encarnação do espírito não é nem constante nem perpétua, é apenas transitória, né? Deixando o corpo, ele não retoma um outro instantaneamente. Durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, ele vive a vida espiritual, que é a sua vida normal. A gente às vezes tem essa ilusão, não, a vida, nós aqui, para nós, é estar encarnado. Não é. A vida nossa é a espiritual. Né? Aqui é um período transitório. De tal modo que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa comparado àquela dos tempos que ele passa no estado de espírito livre. Pouca, né? Pouco tempo. Então, aí ele vai explicar, no intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente no sentido que aproveita para o seu adiantamento os conhecimentos, a experiência adquiridos durante a vida corporal. Falamos de espírito chegado ao estado de alma humana, tendo a liberdade de ação e a consciência de seus atos. Ele examina o que fez durante a sua estada terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas e elabora seus planos e toma resoluções para as quais conta conduzir-se em uma nova existência, tratando de fazer o melhor. É assim que cada existência é um passo adiante no caminho do progresso. Uma espécie, eu amo essa frase, de escola de aplicação. Onde você está, Flor? Gênese, onde você está? Perdi. Na Gênese espiritual, item 25. Capítulo 11, item Gênese espiritual, 25. capítulo 25. Gênese espiritual, capítulo 11. Ah, agora, obrigada. Item 25. Gente, essa frase é tão importante, escola de aplicação. Você vem aqui aplicar, você escolhe a prova para adquirir virtudes. Olha que importante. Né? Ju, Fica, eu vou apanhar aqui um bocado do que disse a Nilce, que eu achei super interessante. E eu penso que isso comigo passa-se muitas vezes, e eu penso que é capaz de passar também com todos, em que às vezes nós estamos em situações em que nós refletimos interiormente e dizemos: o que é que eu estou a fazer aqui? Isto aqui não se enquadra minimamente com os meus valores, com a minha maneira de estar. Mas essa, antigamente eu questionava, mas não tinha resposta. E eu penso que hoje é exatamente há alturas em que estamos para ensinar, há alturas em que estamos para aprender. Só que quando estamos para ensinar, temos que ter a humildade de sermos pequenos, para que as pessoas não vejam como é que nós somos superiores. E da mesma maneira termos a humildade quando não sabemos, de querer mais, de ter sede de aprender. Agora pensa, Sandro, nisso que você falou, né? Por exemplo, se eu estou num local e eu penso, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu não concordo. Vamos pegar um exemplo de uma empresa que eu trabalho que tem regras ou condutas que eu não concordo. E aí me vem essa reflexão. O que eu estou fazendo aqui? Eu não concordo com isso.
antigamente, o que isso acontecia? Karma. O que a gente... Hã? Antigamente era karma, tinha que te aguentar. Então, era caro. E é isso mesmo. Mas vamos pensar, o que a gente aprendeu na nossa infância? Não fale, respeite a autoridade. Se a autoridade fala, ela tem razão. E aí você não faz por medo. Quando você está numa empresa, e hoje as empresas estão começando a refletir sobre isso. Quando você está numa empresa e você vê algo que você não concorda e você não fala por medo, é o medo que te conduz. Só que o que o medo é? Paralisante. E o indivíduo que está paralisado com medo não é produtivo, não é criativo. Percebe? Então, até eu, né? E a minha opinião, tá, gente? Como Juliana, não estou falando em nome da doutrina. Quando você começa a identificar isso, você tem que fazer uma escolha também. O medo vai me paralisar ou eu vou superar esse medo, né? E vou refletir. E aí entra outras questões, né, que a psicologia trabalha. De que forma que eu vou levar isso que eu estou sentindo? Eu vou usar a raiva e ter uma explosão e falar, eu não concordo com nada que essa empresa faz, está tudo errado, vocês estão errados, não é assim? Não. Eu vou usar a comunicação assertiva, né? Que hoje a psicologia trabalha muito com isso. Eu, Juliana, né? Penso que poderia ser diferente. Eu gostaria de expor o meu posicionamento. E, né, envolve outras circunstâncias, porque às vezes nesse movimento eu posso perder o emprego, aí eu posso pensar, eu tenho meus filhos pequenos, eu não posso perder esse emprego, chega no final do mês eu tenho conta para pagar. Percebe, gente? Envolve várias questões, né? Mas é a busca nossa da alma de olhar, né? E exemplos tivemos, como Sócrates, e ele falou, não importa que você me mate, o que importa é a minha certeza da minha alma. Você vai me tirar o corpo? Então, né? Você vai me tirar o quê? O emprego, mas você não vai tirar os meus valores. Os meus valores são maiores. Mas a gente está nesse processo de desenvolvimento moral. Então, a gente não pode se cobrar uma conquista plena de valores e virtudes. Cada um de nós tem o seu processo gradual, né? De tomada de consciência, de desenvolvimento das faculdades, de entendimento dos verdadeiros princípios. Quando a gente, porque eu falo muito dos verdadeiros princípios, né? Pensando na questão do corpo. Então, tem um estudo no Paul Janet que ele fala algo que me marcou muito no meu estudo. Entre ele e o debate dos materialistas, né? No Tratado Elementar de Filosofia. Ele fala assim, ó, os materialistas, né, dizem que a tudo é a expressão do cérebro. E o que os espiritualistas dizem? Que o cérebro não é a alma. E que a alma é como um músico. Se você pegar o mais belo músico e der para ele um instrumento quebrado, ele não vai ali manifestar toda a sua sabedoria e toda a grandiosidade da sua música. Então, você não pode nunca avaliar uma alma por uma limitação do corpo, porque você não sabe que alma que está ali. O corpo tem uma limitação, a alma não, né? Aí é a diferença do entendimento. E quando eu olho e entendo os verdadeiros princípios desta forma, né? Eu não vou mais me preocupar com todas as questões relacionadas ao corpo, no sentido que a gente vê muitas vezes hoje, a busca de um corpo ideal,
né? Ou de um modelo ideal de beleza. Que o belo, né? Segundo a Faculdade Criativa da Alma, não é isso. O belo é você refletir as virtudes divinas. E aí há aquela, né? O símbolo do diamante. Quando você pega um diamante bruto, ele não reflete. Conforme ele vai sendo lapidado, moldado, polido, ele vai refletir a luz, né? E a gente é a mesma coisa. Conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai nas nossas ações refletindo a luz divina, o bem. Diga, Sandro. Eu não que eu um bocado tu ficaste tu falaste do Facebook, agora voltaste às redes sociais e a mim deixa-me bastante perplexo quando hoje nós olhamos para as redes sociais e se as pessoas quiserem ganhar dinheiro com as redes sociais, basta despirem-se. É muito pouco. Quando uma pessoa tem que se despir para poder, deixa de ter valor, porque o dinheiro, a fama, passou por cima de tudo. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, né? E a menina faz uma crítica a uma cantora brasileira. Eu não vou citar nomes, né? Mas, assim, aí ela trouxe um livro sobre artes. E ela falou assim, a arte, a música, ela tem que refletir a moralidade. Eu fiquei tão reflexiva, gente, nessa frase dessa menina, e depois eu perdi o vídeo, eu não consigo saber que livro que era, que ela pegou o livro e falou assim, leia esse livro, que tal, a pessoa fala, depois eu vou tentar achar de novo. Aquilo me marcou de uma forma, a frase dela, a música precisa refletir a moral, precisa trazer a reflexão da sua relação com o outro, da sua relação consigo mesma, né? Porque a moral também envolve os deveres para com você, para com os outros, para com Deus, para com os animais. E a música, gente, ela nos envolve. E o nosso pensamento, ele vem em palavras, mas ele vem em imagens. E conforme eu vou ouvindo essa música, eu vou criando imagens. Essas imagens estão gerando emoções em mim. Né? Então, aí a importância do conhece-te a ti mesmo. Esteja atento ao que você está pensando, sentindo e refletindo, ou escolhendo nas suas ações. Parece que é uma coisa boba, mas não é. Ouve uma música e presta atenção como vem o seu pensamento. E o que essa imagem está refletindo para você. Lembra, Juliana, do pensamento e vida? A mente é o espelho da vida. Da alma. Da Da alma. vida, é. Ou da É da vida, vida, acho que é da vida. Agora você me Agora confundiu. fiquei na dúvida. A mente é o espelho da alma. Eu acho que a mente é o espelho da alma. Nem eu nem você acertamos, Nilce. Não? A mente é o espelho da vida em toda parte. Eu vou Da pegar. vida em toda parte. Ah, que legal. E ainda tem as o espelho da vida é O o espelho título, da né? vida, é isso? Capítulo 11, A espelho da mente vida? é o espelho da vida em toda parte. Acho que é o primeiro capítulo do É o Zé. primeiro da capítulo. vida. É o primeiro capítulo. Pensamento e vida. Né? Isso. E ainda tem as músicas instrumentais que não tem imagem, né?
sensação, é sentimento, as músicas instrumentais harmoniosas. Não, mas a gente cria imagem. Nosso pensamento cria imagem. Eu escuto a aí música não e é associo, sugerida, né? crio. Não é sugerida por ser... Mas ser mesmo boa, que a música seja sugerida, Rô, que ela tem ali vamos pôr as não, eu digo frases, as né? imagens. Porque quando ela é instrumental, a gente sente a música. Mas você cria, Rô, porque, ó, a emoção que vai vir em você, ou o sentimento, vai estar associado ao que você associou dessa música. Essa música vai te refletir a alguma questão sua. Olha, Juliana, eu vou dizer por mim, eu nunca tive oportunidade ainda de ouvir uma filarmônica, assim, nesses teatros gigantescos que tem aí em São Paulo, mas, assim, a gente ouve na internet, né? Antes ouvia de CD, e é só instrumental mesmo, e eu tenho a impressão em mim que cada célula do meu corpo é um instrumento. Eu sinto a vibração em mim de música instrumental, né? Eu não fico imaginando imagens, nem fazendo conceitos. Eu sinto a música no meu corpo inteiro, vibrando. Por exemplo, no processo, Rô, muitas vezes você fala assim para a pessoa, na situação que você vivenciou, qual foi o pensamento que te veio? Aí a pessoa fala assim para mim, Juliana, eu fiquei com raiva. Não, raiva é uma emoção, o pensamento. A gente não está acostumada a parar e refletir no pensamento e na imagem que nós estamos criando. A imaginação aí. Nós estamos imaginando uma cena na minha mente. Essa cena, essa imagem que eu crio, ela está associada à minha constituição de crenças. E as crenças, a gente pode, né, pensar na questão dos princípios. Quais são as crenças que eu instituo em mim? Sobre Deus, sobre mim mesmo, sobre o mundo e sobre essas pessoas. Se minhas crenças estão fundamentadas em falsos princípios, as imagens e as interpretações que eu vou fazer são disfuncionais, que aí a psicologia hoje trabalha em termos de funcional ou disfuncional, né? Usa-se esse termo. Mas para pensar, Rô, depois você faz a experiência e me conta no particular. Se você identifica o pensamento. E eu lembrei também ontem das meninas querendo que o Paulo explicasse como que reconstitui o perispírito como que reconstitui o perispírito. Eu já ouvi... Aí já é com o Paulo Henrique, não tem nada a ver com isso. Já ouvi algumas pessoas falando que é com música, um trabalho mediúnico com música instrumental. Então, aí a gente tem que o Paulo vai falar. Vamos pensar no que é, né, um princípio estabelecido dentro da doutrina e um princípio e algo que é uma opinião pessoal. A gente tem que saber, né, diferenciar. São pesquisas, né? São pesquisas e daí dialoga com o espírito, né? A psicologia, a parte da psicologia, vai dialogar com esse espírito. Vamos deixar o Sandro caminhado aqui, porque não estou nada ansioso para falar. Juliana e Rosângela, eu penso que o que a Rosângela queria falar com a música clássica, com a música instrumental, que era o mesmo que fazer um paralelismo quando nós vemos um filme e quando nós lemos um livro. E quando nós temos quando temos a música experimental, somos nós que criamos as imagens que nós queremos ou que estamos condicionados a querer. Da mesma forma, quando nós lemos um livro, nós é que pensamos como é que, tendo as indicações do livro, nós plasmamos as imagens à nossa maneira. Enquanto quando é um livro, quando é um filme, eles dão-nos tudo. Não conseguimos criar nada, porque tudo está dado. Mas aí, gente, a Rô falou, desculpa, o tipo, é música instrumental. Hoje em dia, só o que se vê são músicas instrumentais eletrônicas. Depende, nós estamos falando aqui da música clássica. Porque depende muito. Mas eu entendi o que o Sandro falou, Zélia, veja se eu entendi correto.
você estaria falando no sentido de uma indução do pensamento. Isso. Isso, Sam. Então, mas, por exemplo, você tem que ter o controle do seu pensamento. Aí é que está a questão. Se seja induzido ou seja criado por você, perpassa pelas suas questões. E aí a gente precisa identificar o pensamento, porque eu não posso ir pela emoção. Entendeu? Mas que quando gera essa emoção em mim, perpassa pelo meu pensamento. E existe algo na psicologia que a gente chama assim, ó, pensamento automático. Nós não identificamos, mas isso não quer dizer que ele não esteja lá e que ele não esteja atuando nas minhas emoções, entendeu? Então, por isso que eu falo, pode ter a questão da indução, né? Então, você pega ali uma música que fala de uma cidade, de um local, e você pensa naquilo. Bem, pode ter a música que não tem a indução do seu pensamento, mas você vai criar, né? Aquela música vai te remeter a uma imagem, um pensamento. Vai gerar um pensamento em você. E aí, é sempre essa questão do pensamento que a gente precisa ficar atento. Que é o conhece-te a ti mesmo. Que o pensamento gera a emoção e a resposta comportamental. E o pensamento perpassa pelas nossas crenças. Não sei se era isso, Sandro. Não, era isso. Realmente é porque conseguiste complementar super bem, era exatamente isso. Porque eu penso que eu e a Rosângela tínhamos ficado só nas imagens. Pelo menos foi com a ideia que eu fiquei. Eu, pelo menos, fiquei por aí. Não sei se a Rosângela tinha ido mais longe, mas eu, pelo menos, fiquei por aí em termos de abrangência. Então é isso, gente. Tá fechado, Zélia. Desculpa, vamos ter que recomeçar onde paramos, mas isso aí é por isso que nós estamos aqui. Isso faz parte da vida, essa troca de ideias, é muito gostoso. Eu estou gostando, estou vendo os olhinhos ali da Eunice. Olha, é a primeira vez que eu a vejo, eu acho. Então, assim, foi muito bom, mas vamos retornar, né, Ju? Retornamos. Na próxima, as leis morais, caridade e amor ao próximo, viu, gente? É no dia 29, Vamos não continuar. é? 29, não é, Zélia? É. 29. 29. Dia 29, né? Bom, Eu acho vou que parar aqui a gravação. Alguma reflexão para deixar, para nos deixar, Juliana? Então, eu gostaria, né, de agradecer, estar aqui com todos e que a gente possa refletir, né, em tudo que a gente vem estudando, em tudo que a gente vem compreendendo e entendendo, né, e que cada vez mais a gente se aproxime do entendimento verdadeiro das leis, né, que regem o mundo moral, que a gente possa compreender Deus, né, na sua infinita justiça, bondade e amor. E o amor dele se estende para todos nós, né? A sua providência é para todos nós. E que sempre nos momentos de dificuldade, eu lembro, né, de uma passagem que Jesus fala, né? Olhai as aves no céu. Se Deus provê, né, aquela ave, imagine a providência de Deus para com você, né? Porque ali Deus compreende o íntimo de cada um de nós, os nossos processos, o nosso desenvolvimento, né? A nossa intenção, e que a gente possa, né, cada vez mais compreender essa justiça divina, para que a gente reflita essa justiça, essa bondade nas nossas relações aqui no nosso planeta Terra, né? É isso. Muito obrigada. Beijo no coração para cada um e para cada uma. Até a próxima.